Depois desse vídeo você nunca mais vai querer ser grato a ninguém, porque hoje estão banalizando essa palavra gratidão, né? Hoje muitos líderes, eu recebo muitos, hoje eu até postei um reel no meu Instagram sobre isso, por isso que eu tô gravando aqui esse vídeo pro YouTube, pra falar melhor, que lá não dá pra elaborar muito bem. Muitos líderes hoje estão chantageando os corretores, chantageando aí o seu gerente, chantageando as pessoas que estão ali junto com eles, que a pessoa entra, a pessoa trabalha e a pessoa, por uma eventualidade, seja por uma falta de entrosamento, seja por um motivo, seja lá qual for, a pessoa quer sair da imobiliária, quer ir para um novo desafio e tudo mais. E esse líder não aceita e começa ali a soltar farpas, dizer que aquela pessoa é uma ingrata, que ele fez muito por ela e ela não reconheceu, e é isso, aquilo, e eu fico observando, né? Eu fico fazendo uma análise sobre isso hoje. E antes de mais nada, eu quero explicar para você qual que é o verdadeiro sentido da palavra gratidão. Palavra essa que muitas pessoas desconhecem e ficam usando de uma maneira deturpada. Nós vivemos num país cristão, 90% do nosso público é um público cristão, e segundo a teologia cristã, elas são divididas em dispensações. Como assim dispensação? Na fé cristã, a cada etapa de um século, de um tempo, Deus trabalhava através de um plano divino. Então começou com Adão e Eva, que é considerado como a dispensação da inocência. Depois ali mais um pouquinho veio a dispensação da consciência, que foi com Caim e Abel. Depois veio a dispensação do governo humano, que foi a partir de Noé. Aí de Noé até Abraão, você vai ter a dispensação do governo humano, e a partir de Abraão começa a dispensação patriarcal. De Abraão até Moisés, vivemos a dispensação patriarcal, isso daqui na filosofia e na fé cristã. Quando chega em Moisés, acaba a dispensação patriarcal e entramos na dispensação da lei. Então de Moisés até a vinda de Jesus, vivemos na dispensação da lei, que é olho por olho, dente por dente. E quando chega em Jesus, lá no livro de Mateus, de Êxodo a Mateus, é a dispensação da lei. Quando chega em Mateus, vem Jesus e entra a dispensação da graça, sexta dispensação. E segundo a fé cristã, aguardamos a dispensação do milênio, da volta de Jesus, né? Mas por enquanto vivemos na dispensação da graça. E o que é a dispensação da graça? A dispensação da graça nós não valíamos nada, nós estávamos perdidos, e veio Jesus e pagou um alto preço pela nossa vida. Ou seja, nós vivemos hoje na dispensação da graça, que é o favor imerecido. Ou seja, eu não merecia, ele desceu lá de cima e deu a vida dele por mim, sem eu merecer. Então eu fui alcançado pela graça. Então, para falar disso, não tem como falar sem falar isso. Então, se você for lá pelo livro da carta de João, lá pela primeira ou segunda epístola, agora não lembro, você vai ver que aonde abundou o pecado, superabundou o quê? A graça. Aonde abundou o erro do ser humano, abundou o favor imerecido de Deus. Então nós vivemos na época de quê? Da graça. Mas só que as pessoas confundem graça com honra. Eu não tenho que ter gratidão a ninguém. Eu trabalhei, desde que eu entrei no mercado imobiliário, eu nunca ganhei nada. Eu sempre trabalhei e eu recebia pelo meu trabalho. Luan, mas ninguém nunca te ajudou? Não, as pessoas adiantavam comissões para mim, as pessoas faziam coisas por mim, porque eu dava fruto. Eu nunca vi ninguém chegar num corretor que não dava resultado nenhum. Pô, aquele corretor não dá resultado, aquele corretor não vem trabalhar, aquele corretor não performa, então eu vou dar aqui para ele um benefício, eu vou adiantar a comissão para ele, eu vou emprestar dinheiro para ele. Não, empréstimo de dinheiro no mercado imobiliário, a ajuda é para quem está dando resultado. Porque hoje eu, como diretor, como dono de imobiliária, eu também ajudo pessoas. Mas eu ajudo pessoas o quê? Chegando aqui no condomínio. E aí, irmãozão, tudo bem? Eu ajudo pessoas o quê?
pessoas que estão dando resultado. Eu não ajudo quem não está dando resultado. Então eu tenho um interesse, eu tenho interesse na performance daquela pessoa. Às vezes a comissão ainda não caiu, ela precisa de um dinheiro para comprar um leite pro filho, algo aqui, pagar um aluguel. Então eu adianto porque ela tem para receber, porque ela está trabalhando, porque ela está performando. Eu não ajudo ninguém de graça. Se a pessoa não tiver um perfil, não tiver pagando ali com o trabalho, se dedicando, eu não ajudo. E nenhum líder ajuda. Essa é a verdade, mas só que é uma verdade que muitas pessoas não gostam de falar, por causa que isso daqui que eu estou falando para vocês é muito polêmico. Então, como nós vivemos dentro dessa fé cristã, dessa ideologia, hoje tudo que nós recebemos, às vezes a pessoa trabalha pra caramba, recebe o salário dela e agradece. Obrigado, patrão, pelo meu salário, mas o cara trabalhou. Não é obrigado. Ali tem um negócio feito. Então ele trabalhou, ele recebe pela comissão, ele recebe o salário e o patrão pagou ali, comprou o tempo e recebeu o serviço. E muitos líderes hoje, quando as pessoas não querem mais andar em conjunto, fica esse julgamento: você é um ingrato. Mas ninguém deve gratidão a ninguém. Porque a gratidão é o quê? Eu não mereço nada e eu recebo. Essa é a ideologia, o significado da verdadeira gratidão. Por que nós falamos tanto de gratidão hoje aqui no Brasil? Nós fomos colonizados pelos portugueses. Começamos aqui então com a religião católica romana. Não é à toa que somos 90% de cristão, entre catolicismo, entre protestantismo e outros segmentos dentro da linha cristã. E a gente tem muito essa ideia de, caramba, tudo que as pessoas fazem por mim, vamos supor, arrumei um emprego aqui, sou corretor, performei e tudo mais. Eu devo muito ao meu diretor, eu devo muito ao meu gerente, eu devo muito a Beltrano, Cara, você não deve nada para ninguém. Você trabalhou e só surgiu essa oportunidade para você porque do outro lado também precisava. Eu só contrato todo mês vários corretores porque a minha imobiliária precisa ter uma rotatividade alta. O turnover no mercado imobiliário é muito grande. Eu só faço um incentivo porque se eu não fizer incentivo, eu não tenho retenção nenhuma. Essa é a grande realidade, essa é a grande verdade que as pessoas não falam. Mas só que tem líderes que gostam de liderar dentro de uma chantagem emocional. Não, te emprestei um dinheiro, você está sendo ingrato. Não fiz isso por você, mas irmão, você só fez algo pelo corretor porque você precisava ter um time. Se você não precisasse, você não ia fazer nada. Essa é a realidade. Então, tira isso, você não deve nada, nada, nada para ninguém. Você não deve nada. Então, se você está num lugar que você não está satisfeito e a pessoa ali te adiantou muita comissão, teve uma parceria legal, tudo mais, você não tem que ficar preso ali por causa disso. Você até pode ter uma consideração, ter um carinho dentro da própria fé cristã. Quando Paulo escreve sua epístola lá, a carta dos Romanos para a igreja de Roma, ele fala: dá honra a quem tem honra. Eu honro os líderes com os quais eu aprendi, eu honro os gerentes que eu aprendi, eu honro pro meu diretor que me botou no mercado. Eu devo honrarias, reconhecer, não, ele fez um trabalho de excelência comigo, tivemos uma ótima parceria. Mas Luan, você deve alguma coisa? Não, não devo. E hoje é algo muito forte no mercado imobiliário, que você não quer mais trabalhar em conjunto com uma pessoa, você é criticado, você parece que está errado. Você quer sair de uma imobiliária e você quer ir para outra, e isso é um direito seu. Ninguém tem o direito de falar que você não pode ir. Se o camarada não liderou bem, aí vai lá, te deixa desconfortável, te deixa insatisfeito e você vai para um outro lugar, você não está errado em sair dali, você não é obrigado. E as pessoas querem colocar um regime de uma obrigação. Não, você é obrigado a trabalhar comigo. Eu falo veemente pro meu time, cara, enquanto eu estiver aqui, a gente numa parceria boa, a gente está junto. Já tive pessoas que trabalhou comigo que não trabalham mais e que até hoje eu nunca falei um tio. Pelo contrário, eu falo, olha o que a pessoa deixou de resultado aqui na nossa imobiliária, olha o que a pessoa fez. E a pessoa não deu mais certo, a visão não deu mais certo. Isso é algo natural. Você vê aí nos cantores sertanejos, a própria Simone e Simaria, performaram bem tantos anos aí, não estão juntas mais. Você vê tantos grupos de pagode, o Exalta Samba, aqui no Rio de Janeiro, muito famoso, tinha lá o cantor Suel durante um tempo, não estão junto mais. Chininho e Príncipe cantavam junto, não estão mais. E por que isso acontece? Porque com o passar do tempo, a mentalidade das pessoas vão mudando. As prioridades mudam, os valores mudam,
Então, quando eu entro numa parceria de trabalho, quando eu entro numa sociedade, quando eu entro ali, seja lá o ciclo de negócio que eu vou entrar, eu entro com valores, eu entro com princípios e eu entro com um certo tipo de cultura. Mas só que com o passar do tempo, isso é algo natural, a minha cabeça muda, os meus valores mudam, a minha cultura muda. E às vezes essa minha mudança faz eu olhar diferente para um ambiente que eu não estava olhando. Coisa que a pessoa que estava trabalhando comigo não está olhando. Então as nossas visões estão diferentes. Então, se eu decidir encerrar esse ciclo e sair, eu sou ingrato, eu estou errado, eu sou uma pessoa ruim, e é isso que os líderes do mercado imobiliário vêm fazendo. Todo mundo que não quer mais trabalhar com eles jogam na cara que emprestou dinheiro, eles jogam na cara que adiantou, eles jogam na cara que fez isso, que fez aquilo, mas eles só fizeram isso porque eles precisavam do corretor e não é mais do que a obrigação deles. Então pega esse vídeo aqui e compartilha com o máximo de pessoas que você puder para a gente conscientizar as pessoas e elas terem essa noção. Me ajuda se inscrevendo nesse canal, ativando as notificações, deixando o seu like para o YouTube me recomendar cada vez mais. E não se esqueça de uma coisa, você não deve nada para ninguém. Faça o que o teu coração está mandando.